Olá, inscreva-se no canal. Meus comentários são objetivos e diretos, pois pretendo com isto ajudá-los a conhecer os assuntos cobrados pela banca em cada questão. Ao término do vídeo, estarei apresentando meu e-book contendo uma ampla seleção de questões comentadas. Desejo a todos bons estudos. Vamos começar. Questão 01. Quais os conceitos piagetianos que são essenciais para a compreensão do processo de desenvolvimento da inteligência? Letra A. Segundo Piaget, a inteligência herdada, pois o indivíduo herda uma série de estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas que predispõem ao surgimento de certas estruturas mentais. Letra B. Para Piaget não há troca entre o sujeito e o meio, bem como uma busca constante de um estado de equilíbrio biológico-mental. Letra C. O processo de acomodação se refere à tentativa, feita pelo sujeito, de solucionar uma determinada situação, utilizando uma estrutura mental já formada. Letra D. Segundo Piaget, o desenvolvimento da inteligência ocorre apenas até os 9 ou 10 anos de idade. Os processos de assimilação e acomodação são complementares e acham-se presentes durante a vida do indivíduo e permitem um estado de adaptação intelectual. Letra E. Os processos de assimilação e acomodação são complementares e acham-se presentes durante a vida do indivíduo e permitem um estado de adaptação intelectual. Vamos pensar por alguns segundos. Caso haja necessidade de mais tempo, pause o vídeo antes de observar a resposta. A alternativa correta, a letra E. Justificativa é: assimilação e acomodação. Na teoria de desenvolvimento de Piaget, a assimilação e a acomodação são dois processos fundamentais. A assimilação envolve incorporar novas informações ou experiências nos esquemas mentais já existentes. A acomodação, por sua vez, ocorre quando os esquemas mentais precisam ser ajustados ou modificados para acomodar novas informações que não podem ser assimiladas diretamente. Esses processos não estão limitados a uma faixa etária específica, mas estão presentes ao longo da vida do indivíduo, permitindo a adaptação contínua do pensamento à medida que novas informações são encontradas. Adaptação intelectual. A adaptação intelectual refere-se à capacidade do indivíduo de se ajustar e lidar com o ambiente de maneira eficaz. Os processos de assimilação e acomodação são a base desse processo de adaptação, permitindo que o indivíduo desenvolva estruturas mentais mais complexas e abrangentes para entender e interagir com o mundo. Portanto, ao longo da vida, os processos de assimilação e acomodação continuam a desempenhar um papel crucial na formação da inteligência e na capacidade de adaptação intelectual. Questão 2. Maria apresenta episódios recorrentes de comer grandes quantidades de comida em um curto período de tempo, orgias alimentares, seguidos pelo uso de estratégias inadequadas de evitar o aumento de peso como autoindução do vômito, uso de laxantes e diuréticos e prática de exercícios vigorosos, comportamentos compensatórios. Nesse caso, Maria apresenta A. Anorexia, B. Vigorexia, C. Bulimia, D. Ortorexia e ingestão compulsiva. A alternativa correta é a letra C. A descrição fornecida sugere que Maria está apresentando sintomas consistentes com o transtorno alimentar chamado bulimia nervosa. A bulimia nervosa é caracterizada por episódios de ingestão excessiva de alimentos, orgias alimentares, seguidos por comportamentos compensatórios, como autoindução do vômito, uso de laxantes, diuréticos ou prática excessiva de exercícios, todos com o objetivo de evitar o ganho de peso. Questão 3. Segundo a norma operacional básica do SUS 0196 são identificados 4 papéis básicos para o Estado, os quais não são, necessariamente, exclusivos e sequenciais.
São eles, exceto a. Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. b. Estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde. c. Promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS estadual. d. Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral e, assumir, em caráter transitório, o que não significa caráter complementar ou concorrente, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. A alternativa correta é a letra B. A justificativa para a exclusão dessa opção está relacionada à norma operacional do SUS e à definição dos papéis do Estado. A criação de consórcios para a execução de ações e serviços de saúde não é um dos 4 papéis básicos do Estado de acordo com a norma operacional básica do SUS 0196. Os 4 papéis básicos do Estado, conforme a norma, são a. Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. c. Promover a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS estadual. d. Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. E assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. A criação de consórcios, embora seja uma prática importante de cooperação entre municípios para otimizar recursos e melhorar a prestação de serviços de saúde, não é explicitamente mencionada como um dos papéis básicos do Estado na norma operacional básica do SUS 0196. Portanto, a opção B é a correta para exclusão. Questão 4. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações, exceto a. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional. b. Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço. c. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. d. A pedido do profissional responsável pelo serviço. E, em caso de quebra de sigilo. A alternativa correta é a letra E. A opção I está incorreta de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo. O psicólogo não pode intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional em caso de quebra de sigilo, a menos que haja autorização ou consentimento do beneficiário ou usuário do serviço. As outras opções, A, B, C, D, descrevem situações em que o psicólogo pode intervir na prestação de serviços psicológicos efetuados por outro profissional, desde que observadas as condições éticas e legais adequadas. Questão 5. Quando lidamos com o estresse das pessoas, há algo que tem o poder de fazer com que todas as estruturas em nossa vida se mantenham em um estado de relativo equilíbrio. E uma força que funciona no sentido de preservar o status quo e restaurá-lo quando este sofre algum tipo de distúrbio. A que força estamos nos referindo? A alternativa correta é a letra A. A homeostase é um princípio fundamental na biologia e psicologia, que se refere à capacidade dos organismos de manter um estado interno constante e equilibrado, mesmo diante de mudanças no ambiente externo. Ela contribui para a regulação e o funcionamento adequado dos sistemas biológicos e psicológicos, incluindo a resposta ao estresse.
Questão 6. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, art. 29. Ao psicólogo é vedado exceto a. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. B. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. C. Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais. D. Estipular o valor de acordo com as características da atividade e comunicar ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. A alternativa correta é a letra D. A opção D. Estipular o valor de acordo com as características da atividade e comunicar ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado é a exceção. O Código de Ética Profissional do Psicólogo estabelece que o psicólogo tem o dever de estipular previamente o valor dos serviços de forma clara e ética, assegurando ao usuário ou beneficiário uma compreensão adequada dos custos envolvidos. Questão 7. Os processos psíquicos inconscientes que aliviam o ego do estado de tensão psíquica entre o id intrusivo, o superego ameaçador e as fortes pressões que emanam da realidade externa são denominados a. Desvios inconscientes. B. Mecanismos de defesa. C. Transtornos mentais. A alternativa correta é a letra B. Os processos psíquicos inconscientes que aliviam o ego do estado de tensão psíquica entre o id intrusivo, o superego ameaçador e as fortes pressões que emanam da realidade externa são denominados mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa são estratégias psicológicas que o ego utiliza para lidar com conflitos internos e proteger-se do desconforto emocional. Eles atuam para reduzir a ansiedade, evitando que emoções ou pensamentos perturbadores alcancem a consciência em sua forma original. A alternativa correta. Questão 8. Analise as afirmativas a seguir. 1. O papel do psicólogo organizacional é aplicar princípios e métodos oriundos da psicologia a questões relacionadas ao trabalho humano, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral do trabalhador, a sua satisfação em relação ao trabalho que realiza e, por conseguinte, na promoção da saúde, na integração dos funcionários, na comunicação da diretoria e funcionário, e atuar na busca de um atendimento às necessidades do homem e um maior rendimento do trabalho. Por quê? 2. Este profissional dentro de uma organização atua através do recrutamento e seleção de pessoal, entrevistas, aplicação de testes psicológicos, diagnóstico organizacional, treinamentos, integração do funcionário, a avaliação de desempenho, reunião de equipe para a promoção da qualidade de serviço, dentre outras. Acerca dessas afirmativas, assinale a alternativa correta. A. As duas asserções são proposições verdadeiras, a segunda não é uma justificativa correta da primeira. B. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. C. As duas asserções são proposições falsas. D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira, e a primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. A alternativa correta é a letra A. A primeira afirmação descreve corretamente o papel do psicólogo organizacional, destacando seu foco na aplicação de princípios e métodos da psicologia para promover o desenvolvimento integral do trabalhador, a satisfação no trabalho e a saúde mental, entre outros objetivos. A segunda afirmação lista as atividades específicas que o psicólogo organizacional pode realizar dentro de uma organização, o que é verdadeiro.
No entanto, ela não é uma justificativa direta da primeira afirmação, mas sim uma descrição das atividades que o psicólogo organizacional pode executar para atingir os objetivos mencionados na primeira afirmação. Questão 9. Problemas de humor retratam um dos principais sintomas do transtorno depressivo. Entre os sintomas cognitivos, como se denomina aquele em que o indivíduo acredita que jamais será capaz de resolver seus problemas e que a tendência das coisas é de piorar? A. Redução de motivação. B. Autoestima baixa. C. Exagero da seriedade dos problemas. D. Processos de pensamento mais lentos. E. Pessimismo. A alternativa correta é a letra E. O sintoma cognitivo em que o indivíduo acredita que jamais será capaz de resolver seus problemas e que a tendência das coisas é de piorar é conhecido como pessimismo. Isso é comum em transtornos depressivos, onde os padrões de pensamento negativos e pessimistas podem contribuir para o agravamento dos sintomas. Questão 10. De acordo com o DSM-4, o transtorno que se caracteriza pela capacidade matemática para a realização de operações aritméticas, cálculo e raciocínio matemático, que se encontra substancialmente inferior à média esperada para a idade cronológica, capacidade intelectual e nível de escolaridade do indivíduo é A. Desartria. B. Disgrafia. C. Descalculia. D. Desortografia. E. Acalculia. A alternativa correta é a letra C. A descalculia é um transtorno de aprendizagem que afeta a capacidade de realizar operações aritméticas, cálculos e raciocínio matemático. Indivíduos com descalculia apresentam dificuldades significativas nessas áreas, que estão substancialmente abaixo da média esperada para sua idade cronológica, capacidade intelectual e nível de escolaridade. É importante ressaltar que o DSM-4 é uma edição anterior do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, e foi substituída posteriormente pelo DSM-5. Questão 11. Analise as afirmativas a seguir. 1. O ego é a parte do aparelho psíquico que está em contato com a realidade externa. O ego se desenvolve a partir do id. À medida que a pessoa vai tomando consciência de sua própria identidade, vai aprendendo a aplacar as constantes exigências do LD. Como a casca de uma árvore, o ego protege o LD, mas extrai dele a energia suficiente para suas realizações. Ele tem a tarefa de garantir a saúde, segurança e sanidade da personalidade porque 2. O ego é a estrutura da personalidade original, básica e central do ser humano. Acerca dessas afirmativas, assinale a alternativa correta. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda e uma justificativa correta da primeira. A alternativa correta é a letra D. A primeira afirmação descreve corretamente o papel e a função do ego na teoria psicanalítica. O ego é a parte da personalidade que lida com a realidade externa, desenvolvendo-se a partir do id à medida que a pessoa desenvolve sua consciência e habilidades de lidar com as demandas do mundo. No entanto, a segunda afirmação está incorreta. O ego não é a estrutura original, básica e central da personalidade. Na teoria psicanalítica, o id é considerado a estrutura mais primitiva da personalidade, que contém os impulsos instintivos e inatos. O ego é uma estrutura que se desenvolve posteriormente para equilibrar as demandas do id e da realidade externa. Portanto, a segunda afirmação não é uma descrição precisa do ego na teoria psicanalítica.
Questão 12. A neurose que se caracteriza exatamente por um medo anormal, desproporcional e persistente diante de um objeto ou situação específica e denominada de A. Estresse. B. Transtorno fóbico ansioso. C. Transtorno obsessivo compulsivo. D. Transtorno histriônico. A alternativa correta é a letra B. Nesse transtorno, a pessoa experimenta uma ansiedade intensa e irracional em relação a algo específico, como animais, lugares, objetos ou situações, levando a evitações e impactos significativos na vida cotidiana. Questão 13. De acordo com o DSM-4, o transtorno que tem como característica principal a fala lenta e arrastada devido a alterações dos mecanismos nervosos que coordenam os órgãos responsáveis pela fonação é chamado de descalculia. B. Desortografia. C. Desartria. D. Disgratia. E. Dislexia. A alternativa correta é a letra C. A disartria é um distúrbio neuromuscular que afeta a coordenação dos músculos envolvidos na fala, resultando em dificuldades na articulação das palavras e na fluência verbal. Isso pode levar a uma fala arrastada, lenta ou difícil de entender. A alternativa correta é a letra C. Questão 14. O mecanismo de defesa que é estreitamente relacionado com a identificação, que visa resolver alguma dificuldade emocional do indivíduo, ao tomar para a própria personalidade certas características de outras pessoas é denominado A. Introjeção. B. Sublimação. C. Negação. D. Anulação. E. Projeção. A alternativa correta é a letra A. A introjeção é um mecanismo de defesa psicológica em que o indivíduo incorpora características, valores ou ideias de outra pessoa para lidar com questões emocionais ou conflitos internos. Isso pode envolver imitar ou adotar os traços de outra pessoa como uma forma de lidar com suas próprias emoções ou inseguranças. Questão 15. De acordo com a lei do SUS que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assinale a alternativa que não apresenta um campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS. A. Participação na formulação da política e execução de ações de saneamento básico. B. Controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. C. Execução e ação de vigilância epidemiológica. D. Execução e ação de saúde do trabalhador. E. Participação na produção, transporte e guarda de substâncias e produtos psicoativos. A alternativa correta é a letra E. O SUS tem a responsabilidade de promover, proteger e recuperar a saúde, bem como de formular políticas e executar ações em diversos campos relacionados à saúde. No entanto, a participação na produção, transporte e guarda de substâncias e produtos psicoativos não é uma atribuição específica do SUS de acordo com a lei do SUS. Questão 16. A lei que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. A. É a N. Graus Lei 8.142/95. B. É o Decreto N. Graus 98448/90. C. É a Lei N. Graus 8.080/90.
D. São as NOB, editadas em 1995 e 1997, é o Decreto N. 9943/8/90. A alternativa correta é a letra C. A Lei N. Graus 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional, estabelecendo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil. Questão 17. Analise as afirmativas a seguir. 1. O modelo trifásico de evolução do estresse, proposto por Selve em 1956, indica que o processo de estresse, a chamada Síndrome Geral de Adaptação, compreende 3 fases. Uma das fases é denominada de a fase de resistência. Por que segunda? Ocorre quando, sendo o estressor de longa duração ou de grande intensidade, o organismo tenta restabelecer o equilíbrio interno de um modo reparador. O organismo se utiliza das reservas de energia adaptativa, na tentativa de se reequilibrar. Se a reserva de energia adaptativa for suficiente, a pessoa se recupera e salda o processo de estresse. Se, por outro lado, o estressor exige mais esforço de adaptação do que é possível para aquele indivíduo, então o organismo se enfraquece e torna-se vulnerável a doenças. Acerca dessas afirmativas, assinale a alternativa correta, as 2 asserções são proposições falsas. B. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. C. As 2 asserções são proposições verdadeiras e a segunda não é uma justificativa correta da primeira. D. As 2 asserções são proposições verdadeiras, segunda é uma justificativa correta da primeira. E. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. A alternativa correta é a letra D. A primeira afirmação descreve corretamente o modelo trifásico de evolução do estresse proposto por Rancelli, onde a Síndrome Geral de Adaptação é composta por 3 fases: a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. A segunda afirmação complementa e justifica a primeira, explicando que a fase de resistência ocorre quando o organismo tenta restabelecer o equilíbrio interno após a exposição ao estressor. Se as reservas de energia adaptativa forem suficientes, a pessoa se recupera; caso contrário, a exaustão pode levar à vulnerabilidade a doenças. Questão 18. Freud identificou alguns tipos de ansiedade. Aquela em que pode se originar de ameaças do mundo exterior, como doenças, problemas financeiros e fracassos, foi rotulada como a ansiedade introspectiva. B. Ansiedade objetiva. C. Ansiedade neurótica. D. Ansiedade externa. E. Ansiedade moral. A alternativa correta é a letra B. A ansiedade objetiva é aquela que se origina de ameaças concretas e reais do mundo exterior, como doenças, problemas financeiros e fracassos. Questão 19. Segundo a norma operacional básica do SUS 0196, a atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende vários campos, a saber, 1. O das políticas internas ao setor saúde, em que as atividades são dirigidas aos funcionários da instituição. 2. O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar. 3. O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental, mediante o pacto de interesses.
as normalizações, as fiscalizações e outros. 4. O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos. São corretas apenas as afirmativas A, 1 e 3. B, 1, 2 e 3. C, 1, 2 e 4. D, 2, 3 e 4. E, 3 e 4. A alternativa correta é a letra D. A afirmativa 2 está correta, pois se refere ao campo da assistência à saúde, que inclui o atendimento direto às pessoas, individual ou coletivamente, em diversos contextos, como ambulatorial, hospitalar e domiciliar. A afirmativa 3 também está correta, pois aborda as intervenções ambientais, incluindo as ações relacionadas às condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, controle de vetores e hospedeiros, e operação de sistemas de saneamento ambiental. A afirmativa 4 está correta, pois menciona o campo das políticas externas ao setor saúde, que envolvem questões que afetam os determinantes sociais da saúde, como políticas macroeconômicas, emprego, habitação, educação, lazer e disponibilidade de alimentos. Questão 20. O tipo de neurose onde o sintoma principal é a teatralidade, sugestionabilidade, necessidade de atenção constante e manipulação emocional das pessoas ao seu redor é denominado A. Transtorno histriônico. B. Transtorno ansioso. C. Transtorno fóbico ansioso. D. Transtorno de personalidade. E. Transtorno obsessivo compulsivo. A alternativa correta é a letra A. O transtorno histriônico de personalidade é caracterizado por um padrão de emoções excessivas, busca de atenção, comportamento teatral e dramático, sugestionabilidade e manipulação emocional das pessoas ao redor. Na descrição dos vídeos você encontra links de alguns e-books. Enquanto faço algumas considerações, vou mostrando como são os e-books. Primeiramente, a e-book que traz solução em matéria de preparação para o concurso público da Banca IPEC por meio de resolução de questões, ou seja, questões comentadas. No final de cada bloco estão seus respectivos gabaritos. Meu objetivo é encurtar seu tempo de dedicação para ser aprovado, focando no que realmente é cobrado. Lembre-se, estudando com questões bem elaboradas da banca, você também será capaz de alcançar suas metas. Tenha em mente, concurso público é uma maratona. Não basta estudar a teoria, o conhecimento tem que estar fixado, e a forma mais fácil e eficaz de assimilar o conteúdo é resolvendo exercícios, o máximo possível. É por isso que a apostila é indispensável para você que deseja ser aprovado no concurso público. A partir da resolução de todas as questões existentes no e-book, você entrará em contato com o jeito, as técnicas e os temas preferidos e recorrentes da Banca IPEC, o que, certamente, será decisivo para a sua aprovação. Você começará a notar as técnicas dos examinadores, as pegadinhas típicas de questões e todas as demais características da banca examinadora, de modo a ganhar bastante segurança para o momento decisivo, que é o dia da sua prova. É importante estar atento às sutilezas presentes nas questões de algumas bancas, pois elas frequentemente incluem pegadinhas. Lembre-se de que acertar a questão desde o início é mais vantajoso do que depender de recursos de anulação posteriormente. Os alunos que adquirem material via Hotmart não têm desconto, mas há possibilidade de parcelamento em 12 vezes. Os alunos que adquiram via e-mail há desconto de 10%.